Olá pessoal, meu nome é Patrícia Maciel, para quem ainda não me conhece. Trabalho com acesso à consciência, com barras de acesso e sou psicóloga. Como eu prometi no último vídeo, eu estou aqui hoje para dizer a vocês como que eu estou conseguindo superar a minha ansiedade, minha depressão, meu pânico com acesso à consciência. Bom, muitas pessoas entraram em contato comigo pedindo um pouco mais de detalhe. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: há uns 5 anos atrás, meu marido ficou muito doente e nós passamos por momentos extremamente difíceis. Minhas filhas, eu e ele aqui. Meu marido quase morreu. Graças a Deus hoje ele está ótimo, mas foram uns 5 anos, um processo que lentamente, emocionalmente nos deixou bastante abalados. E vou falar de mim. Nesse tempo todo, eu tinha que ser muito forte. Eu tinha e pedia a Deus muita força. Porque eu tinha que cuidar deles, eu tinha que cuidar das coisas, eu tinha que ir atrás, fazer. Foi muita situação ruim. E com isso, eu fui colocando todas as minhas emoções para dentro. Ficou uma panela de pressão. E aí eu desenvolvi um pânico muito grande de perder a minha família. Esse pânico me destruiu por dentro. E mesmo assim eu tinha que ser aquela pessoa feliz e forte. Quantos, né, não passam por isso? Muita gente. O que aconteceu? A minha ansiedade ficou maior, a minha angústia, todos esses sentimentos negativos. Mas eu estava sempre rezando para Deus, para que me desse força. Deus me deu muita força. E eu rezava, falava com ele o dia inteiro, saía na rua, chorava porque eu não podia chorar na frente das pessoas. Me trancava no banheiro, chorava porque eu não podia chorar na frente das pessoas. Eu penso assim que aquilo me dissolveu por dentro. E aí, quando meu marido se curou, eu fiquei com isso. E daí, quando ele se curou, eu me senti no direito de agora eu posso passar mal. Porque agora ele pode cuidar das minhas filhas. E daí tudo aquilo veio feito um vulcão. A minha ansiedade ficou muito maior, a minha depressão ficou muito maior. Aí todo mundo fala, mas ele tá bem, você devia estar bem. Pois é, aconteceu ao contrário, porque eu joguei tudo isso pra dentro e tampei. E aí explodiu na hora que eu me soltei. Eu não podia sair de casa, que eu tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo. E o que iria cuidar da minha família? Se minhas filhas botassem o pé para fora, eu morria de medo que alguém fizesse alguma coisa para elas. Eu vivi uns 5 anos desse jeito. E o meu marido, e o medo de perder meu marido. Então, esse medo, esse pânico foi aumentando. Sim, teve problemas, a gente teve problemas emocionais, teve problemas de relacionamento, porque daí imagina uma pessoa com esse pânico todo, né? E elas numa adolescência jamais iriam entender, e eu também jamais coloquei e expressei isso, porque eu não podia, porque eu achava que eu tinha que ser forte, elas também não iriam entender, e elas não entendiam essa superproteção. Então foi muito ruim, porque daí criou-se mais outros problemas. Todo mundo passa por milhares de problemas, muita gente esconde isso, e daí o que acontece, né? Assim, o nosso cérebro já está acostumado a pensar tudo isso, como eu já falei, nossos pensamentos já estão feitos, as conexões químicas no cérebro já sabem como fazer, as nossas emoções acontecem e a gente não se cura. Durante esse processo que veio tudo para fora, meu corpo adoeceu muito. Eu fui parar no médico várias vezes, eu achei que tinha tido ataque do coração, achei que tive panic attack, eu achei que eu tinha tido problema sério no cérebro, de doença, de dores muito fortes de cabeça, eu achei que eu estava com algum problema, dores em joelho, tudo, onde você pode imaginar. Fiz scan, fiz tudo quanto é exame, nada, aquilo foi me deixando, meu Deus, o que eu tenho?
minha fé sempre. Aí chegou uma hora eu falei assim, acabou. Eu não sou mais ninguém, eu não posso ajudar mais ninguém, eu tô doente, então Deus, por favor, me leve. Eu comecei a pedir para Deus me levar todos os dias de manhã. Porque eu já estava bem, eu estava preparada, eu não tinha medo de morrer, mas eu não tinha mais como cuidar da minha família. Eu não tinha mais nada para fazer aqui, porque eu estava doente demais. E eu chorava o dia inteiro, a noite inteira, eu estava mal e tinha que mostrar que estava bem, porque eu achava que eu tinha que mostrar que estava bem. Até um dia que eu ouvi o Dr. Wayne Dyer falando. E aquilo me clicou. Porque eu cansei, durante anos, de ouvir pessoas falando de motivação, de pensamentos e tudo mais. E eu falava assim, ó, como tem gente que fala, às vezes, né, que ouve o meu vídeo ou de qualquer outro que fale, isso é balela, isso não existe. Tô cansada de pensar positivo e não muda. Eu tô cheia de positividade e não muda. Bom, também pensei assim, não muda, porque a gente continua pensando assim. Porque a gente acha que é brincadeira, porque a gente não acredita. E quando a gente não acredita, é que o cérebro lá escuta. E daí não acontece mesmo. Foi quando eu ouvi ele falar uma coisa que mudou a minha vida. Gratidão não cabe no mesmo espaço de energia que medo, ansiedade, pânico, raiva, o que for. Nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia. Busy. As conexões dos nossos cérebros não deixam um espacinho para quando a gente vai rezar, a gente ter aquela conexão séria com Deus. Aí todo mundo fala assim, não, mas eu vou na igreja todo dia, toda hora, toda noite eu rezo. Eu vou toda final de semana e daí chora. Ai, mas não consigo porque eu não aguento. Mas eu acredito em Deus, eu rezo a Bíblia, eu sei tudo que está escrito na Bíblia, Patrícia. Mas o que acontece? Ai, mas a gente tem a reunião toda semana na nossa casa. Ai, mas a gente faz e fala, a gente faz grupos de encontro. Gente, eu também passei por isso. Foi daí que eu descobri. Realmente. Gratidão não cabe no mesmo espaço de energia que todos esses sentimentos negativos. Eu rezava de joelho, eu chorava. E daí eu terminava, continuava pensando no problema. Eu saía e continuava pensando no problema. O problema continuava existindo na minha cabeça. Pensamento. Reconexão a gente tem que fazer. E não acontecia, porque eu rezava, eu pedia a Deus. E pedia para Deus fazer o que eu queria que ele fizesse. Né? Mas Deus sabe o que é melhor pra gente. Tudo errado. Deus tá aqui, pegava eu no colo, mas eu não sentia. Aliás, eu sentia porque eu fiquei forte todo esse tempo, mas acontece que eu não dava espaço para eu pensar somente positivo, porque era tanta desgraça acontecendo, era tanta coisa acontecendo, que eu não conseguia. Aí eu falava assim, não, mas eu penso positivo, eu pensava positivo, mas aí o que acontecia? O espaço maior na minha mente era o negativo, eram os problemas, porque nós vivemos o dia inteiro busy, trabalho, isso, aquilo, a gente não dá esse espaço, e a conexão real com Deus só se dá quando a gente começa a abrir esse espaço no nosso cérebro, em branco, na qual tá lá a energia da gratitude de Deus por tudo. Aí você termina e você sai em paz. E não pensa mais naquilo. Que difícil. Dificílimo, porque nós estamos com os problemas na nossa cara. Mas eu estava conseguindo. E eu comecei a ver. E junto com o Dr. Wayne Dyer, Dr. Joe Dispenza, alguns monks, que eu comecei a ver. E pessoas que começaram, monges, né? Pessoas que começaram a dar seus depoimentos, eu comecei a ver que eu podia. Então foi aí que eu comecei. E eu fui atrás, as pessoas me perguntaram, Patrícia, você foi atrás de alguma técnica? Fui. Eu fui atrás de alguma técnica, gente, eu tô sem o óculos, porque me falaram que tá muito reflexo no vídeo. Às vezes é difícil. Bom,
Eu fui atrás das barras de acesso que me ajudaram bastante. Tá? Para quem não conhece, barras de acesso são 32 pontos que você tem no seu cérebro, que você toca, que você faz com que a energia do seu corpo volte a ficar equilibrada, e aí é um trabalho todo de acesso à consciência. Tem sim a meditação que eu amo, adoro, e que é excelente, tem o reiki, tem várias coisas, cada um tem que achar o seu espaçozinho, a sua energia. Porque muitas vezes só nós é muito difícil. Então o que eu quero dizer a você é isso. Gratidão. Fé. Não cabe no mesmo espaço que todos esses sentimentos negativos que você tem. Quando você começar a pensar nisso, você shift, pensa o positivo. Por mais que daqui 5 minutos aconteça de novo a coisa errada, tudo bem, vai acontecer certo. É muito difícil, principalmente para quem está lá embaixo, como eu estava, pedindo a Deus para ir embora, achando que não era mais nada, chorando muito, não dormindo nada. E achando que eu não podia fazer nada, eu não tinha nada mais para oferecer. Se eu conseguir, você vai conseguir. E eu ouvi isso de outras pessoas. Elas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Então, gente, não tem nada de complicado. É da gente acreditar na gente. A gente tem fé em Deus, a gente tem que ter fé na gente também. Porque não adianta só ter fé em Deus, Ele carrega nós o tempo inteiro. Nós somos a criança dele. Mas se a gente não mudar o pensamento da gente, nós não vamos conseguir alcançar. E eu comecei a mudar todo santo dia. Não, mas eu consigo fazer aquilo sim. Ah, mas eu não sou aquilo que aquela pessoa está falando, não. Isso é coisa dela. Porque a gente tem que aprender. A gente internaliza tudo que as pessoas jogam pra gente. Quando a gente tá mal, a gente internaliza mais ainda. Então, quando a gente começa a se separar do outro e ver que o problema é da pessoa, né? Aquela velha coisa, né? O que as pessoas jogam em cima de você, é uma reflexão de dentro delas, da visão delas. Então é como elas estão, cada um dá o que tem dentro de si. E eu não tinha muita coisa dentro de mim que eu estava achando que eu tinha. Porque eu tinha passado, porque alguém falou, porque isso, porque aquilo, porque daí você vira um imã, né? Todo dia eu fui fazendo aquele mantra que eu aprendi a fazer vários mantras, eu aprendi a meditar, voltei a fazer meus exercícios, dei atenção a mim. Que tal você dar atenção a você? Não adianta mais você sentar e orar, ir para a igreja ou numa reunião e falar que tem fé em Deus e continuar no mesmo pensamento negativo, que Deus está ali segurando a gente. Gente, põe na mão dele de verdade. Não pense no negativo e tenha fé em você. É isso. Do meu coração para o seu coração. Vá fundo e com fé em você e em Deus. Mude seu pensamento, que você vai mudar os seus sentimentos.